Capítulo 71. Aproximadamente o tempo de 10 respirações tinha se passado desde que Yun-Che tinha feito o desafio, mas ninguém das 7 seitas tinha dado uma resposta. Isso foi incomparavelmente vergonhoso. O olhar de Yun-Che gradualmente se tornou mais zombador. Nesse momento, um jovem da seita externa do clã dos Céus Ardentes era incapaz de suportar e se levantou, mas então foi puxado de volta pela pessoa ao seu lado, que sussurrou: "O que você está fazendo? Não há muita diferença em força entre você e Feng Guangyi. Você está tentando perder o respeito de nosso clã dos Céus Ardentes. Droga, aquele garoto é muito arrogante." O jovem rangeu seus dentes. Se o jovem mestre do clã Ziaizhuan estivesse aqui agora, ele o espancaria até o ponto que sua própria mãe não o reconheceria. O Ziaizhuan que ele estava falando era o filho do líder de seu clã dos Céus Ardentes, um gênio da nova geração. Embora ele não pudesse ser comparado com Xiao Luoxing, na idade de 16, ele já estava no 7º nível do domínio profundo nascente, e estava a um passo do 8º nível do domínio profundo nascente. Entre a geração jovem da cidade Lua Nova, ele era segundo somente para Xiao Luoxing. Nesse momento, um jovem parecendo determinado do clã da Lança de Ferro se aproximou lentamente. Ele tinha por volta da mesma idade de Yun-Che, e ainda ele não parecia nem um pouco imaturo. Melhor que isso, possuía uma compostura que era inconsistente com sua idade. Ele ficou na frente de Yun-Che, concordou levemente e declarou calmamente: "Cheng-Jun do clã da Lança de Ferro, 17 anos de idade. Eu não sou elegível de te desafiar. Mas assistindo você derrotar um adversário após outro com uma atitude tão magnificentemente e orgulhosamente, existe admiração em meu coração, portanto, eu gostaria de trocar pontos com você. É apenas porque eu te admiro que quero trocar pontos com você. Se você sentir que eu sou muito velho e não elegível para treinar com você, você pode recusar e eu definitivamente não prosseguirei mais com o assunto." Ou esse é o jovem mestre do clã da Lança de Ferro. Foi ele que se levantou dessa vez. Eu ouvi que 3 meses atrás ele já estava no 4º nível do domínio profundo nascente. E também, sua habilidade com a lança já tinha alcançado a perfeição. Não seria nem um pouco difícil para ele derrotar alguém que é 1 ou 2 níveis acima do dele. Uma vez que Cheng-Jun pisou na arena, tirando Yun-Che, não havia nenhum único elder ou discípulo presente que não o reconheceu. Como o jovem mestre do clã da Lança de Ferro, sua reputação, influência ou mesmo sua posição na cidade Lua Nova não era inferior à do governador. E também não havia necessidade de duvidar de sua força. Um discípulo de 17 anos de idade no 4º nível do domínio profundo nascente era considerado de primeira classe nas 7 seitas maiores. Embora não fosse considerado o melhor, a ênfase do clã da Seita de Ferro não era a profunda força, mas o estudo da lança. Sua profunda força podia ser considerada a mais baixa entre as 7 seitas maiores, mas com suas verdadeiras profundas forças combinadas, eles eram ranqueados no meio entre as 7 seitas. Para Cheng-Jun participar, isso deve ser uma brincadeira de criança para ele derrotar Yun-Che. Mas ele já tem 17 anos de idade, então sua vitória seria natural e esperada. Isso não desafoga nem um pouco a minha raiva. Um discípulo da profunda seita Coração declarou. Isso realmente é um pouco injusto. Embora, se ele acabar cortando seus braços e pernas ou não sei o que, isso também não seria nada mal. Eu realmente não posso mais aguentar esse rosto arrogante desse Yun-Che. Outra pessoa disse com ódio. As pessoas do novo profundo Palácio Lua Nova também pensaram que talvez Cheng-Jun estava usando essa troca de pontos como uma desculpa para machucar Yun-Che, então ele ficaria incapaz de continuar a desafiar os outros. Depois de tudo, com sua força de sendo o jovem mestre do clã da Lança de Ferro e estando no 4º nível do domínio profundo nascente, ele certamente poderia conseguir isso. Nesse momento, alguns discípulos de 17 anos do novo profundo palácio cerraram ambas as mãos, famintos por usar o campo de idade como uma desculpa para derrotarem Cheng-Jun, mas depois de se lembrarem quem Cheng-Jun era e sua força, no final nenhum desses discípulos de 17 anos de idade ousavam a se levantar.
Pelos olhos e rosto de Cheng Jun, Yun-che podia ser sua ânsia e sinceridade, nenhum outro motivo oculto. Seu coração ficou levemente confuso enquanto ele percebeu que nem todos os discípulos das 7 seitas maiores eram lixos arrogantes. Esse Cheng Jun era jovem de idade, mas já era resoluto dessa maneira, todo seu corpo tinha um ar raramente visto de integridade. Ele também era orgulhoso, mas seu orgulho era uma personalidade inflexível que um homem deveria ter, e não era uma arrogância selvagem. O desempenho de mais cedo de Yun-che fez admiração nascer em seu coração, ao mesmo tempo, isso fez seu coração arder e ele genuinamente queria trocar pontos com Yun-che. Imediatamente, Yun-che sorriu levemente e disse: Irmão Che, o que você está dizendo? Você é o jovem mestre do clã da Lança de Ferro. Para você desafiar esse ninguém na frente de todas essas pessoas, você já está pensando muito alto de mim. Eu ficarei extremamente honrado em ter uma disputa com o irmão Che. Então, vamos começar. Com isso, Yun-che deu meio passo para trás e ergueu seu braço direito. Cheng Jun olhou palidamente. Ele nunca tinha esperado que Yun-che, que claramente estava sendo arrogante sem limites até agora, atualmente o trataria dessa maneira. Seu coração sentiu um calor imediatamente e ele também revelou um sorriso em seu rosto, já que é assim, irmão mais novo Yun e eu devemos ter uma troca de pontos apropriada. Irmão mais novo Yun, você acabou de lutar 3 rodadas consecutivas, então é inevitável que sua profunda energia tenha sido gasta, embora vencer ou perder não importa numa troca de pontos, se nós fôssemos começar agora, isso não seria justo com você, o que acha? Não é necessário. Yun-che balançou sua cabeça e sorriu, eu sou grato pela consideração do irmão Che, mas você pode ficar tranquilo. Embora eu lutei em 3 rodadas consecutivas, todas as 3 foram finalizadas num piscar de olhos, eu mal usei minha profunda energia, portanto, não há necessidade para eu descansar. Para eu treinar com o irmão Che, eu naturalmente terei que dar o meu melhor. Cheng Jun não persistiu e concordou enquanto ele tocava seu anel espacial. Uma lança prata do seu tamanho apareceu em sua mão, ele a apontou para baixo em um ângulo, essa lança é chamada Perfurando a Nuvem, uma verdadeira profunda ferramenta e uma relíquia de família. Eu considero essa preciosa lança como parte de minha própria vida e ela nunca saiu do meu lado. Eu usarei Perfurando a Nuvem para essa troca com o irmão mais novo Yun, mostre sua arma. Yun-che balançou levemente sua cabeça, não há necessidade, eu usarei minhas mãos para treinar com o irmão Che. Cheng Jun foi pego de surpresa por um momento, então concordou, como esperado, o irmão mais novo Yun é orgulhoso. Já que é assim. Não entenda errado, irmão Che. Yun-che disse imediatamente, não é que pense que o irmão Che não é qualificado para eu usar uma arma, mas ao invés disso é que eu nunca usei uma arma antes, as únicas armas que eu já usei foram minhas mãos. Se eu fosse usar uma agora, elas apenas me cegariam e eu não saberia o que fazer com ela. O coração de Yun-che sempre acreditou nisso, se alguém mostrasse um pouco de respeito para ele, ele devolveria o respeito 10 vezes maior. Se alguém o fizesse alguma injustiça, ele pagaria com um tapa de um bastão. Se alguém o injustiçasse mortalmente, ele os torturaria até a morte, essa era a natureza de Yun-che. Cheng Jun foi genuinamente respeitoso com ele, então era somente natural para ele mostrar cortesia e o devido respeito para Cheng Jun. Cheng Jun olhou para Yun-che seriamente, então soltou uma gargalhada com vontade, ha 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 ha, ótimo. Então o irmão mais novo Yun não é uma dessas pessoas arrogantes e orgulhosas depois de tudo. Parece que eu desfrutarei dessa troca até meu coração ficar satisfeito. Então, irmão mais novo Yun deve tomar cuidado, minha lança perfurando a nuvem nunca perdeu para ninguém mais novo do que eu. O irmão Che também precisará tomar cuidado. Yun-che estendeu lentamente sua mão e o primeiro domínio das artes do deus maligno alma maligna, se abriu imediatamente. Encarando Cheng Jun, que era bem melhor que Feng Guang e Yaming, era necessário para ele sustentar esse estado alma maligna ou ele definitivamente não teria uma chance de derrotá-lo. Ao mesmo tempo, isso foi um tipo de respeito por Cheng Jun. Nesse caso, receba essa lança.
Cheng-Jun rugiu enquanto todo seu corpo liberou profunda energia, perfurando a nuvem foi lançada ferozmente na direção de Yun-Che. Seu movimento não parecia ser rápido, mas a ponta da lança parecia como um raio saindo de uma nuvem, ela carregava um poder imenso e apareceu na frente de Yun-Che num instante. Mesmo o ar dos arredores foi rasgado ao meio, e criou um brilho de ondulações. As pupilas de Yun-Che se contraíram levemente enquanto recuava rapidamente, ele se inclinou para o lado e mal conseguiu desviar do ataque, bem quando ele estava para contra-atacar, um sopro de vento perigoso veio de repente de sua esquerda. Falando geralmente, quanto mais poder o golpe da lança possuía, mais lenta seria a velocidade para recuar a lança e suas aberturas se tornaria grandes. Entretanto, enquanto a perfurando a nuvem de Cheng-Jun golpeava o ar, ela cruzava repentinamente num instante, e surpreendeu enormemente Yun-Che. Ele recuava suas mãos tão rápido quanto um raio, então ele dobrou seus punhos para apoiar seu peito e bloqueá-la forçadamente. Bang! Quando seus pulsos bloquearam o corpo da lança, um choque violento veio da lança, o que o fez dar 3 passos consecutivos para trás e quase romper a profunda energia protegendo seu corpo. Grande poder de lança. Grande técnica de lança. Yun-Che não teve o que fazer mas exclamar. Embora Cheng-Ju fosse jovem, sua habilidade para lidar com a lança, definitivamente já podia ser considerada como classe de mestre. Dragão inundado quebrando as nuvens. Perfurando a nuvem de Cheng-Jun varreu novamente enquanto as pós-imagens da lança dançavam, e forçaram Yun-Che a recuar para bem longe. A lança era a mais opressora entre centenas de armas, sua força dominante e poder não podiam ser comparados com nenhum outro tipo de arma. Ela era a mais difícil de dominar, mas uma vez dominada, sem mencionar o contra-ataque do inimigo, uma pessoa não seria nem mesmo capaz de chegar perto. Dragão inundado observa o abismo. Meteoro flamejante. Maré já rugindo. Cheng-Jun rugia cada vez que ele atacava com sua lança. Em um curto período de tempo, os olhos de todos ficaram cheios de pós-imagens da sua lança, seus golpes tiranos forçavam Yun-Che para trás, passo a passo. Varrendo totalmente 1000. Cheng-Jun saltou 15 metros enquanto sua perfurando a nuvem varria cruzando o ar para atacar Yun-Che, mesmo a 15 metros de distância, a força dominante já tinha quase feito Yun-Che incapaz de abrir seus olhos. Sob as dezenas ou mais de golpes de lança de Cheng-Jun, Yun-Che já tinha sido forçado para o topo do salão. Já que Yun-Che seria incapaz de desviar dessa vez, ele rosnou enquanto ele encarava para cima e atacou sem ceder com seu braço contra perfurando a nuvem de Cheng-Jun. Os discípulos do novo profundo Palácio Lua Nova gritaram chocados. A profunda força de Yun-Che podia opor-se a um oponente do terceiro nível do domínio profundo nascente. A lança de Cheng-Jun não continha somente pura profunda força, mas ela também tinha um poder dominante de lança. Como uma pessoa poderia tentar bloquear forçadamente um ataque de lança de alto nível somente com as mãos? Entretanto, quando a lança de Cheng-Jun e os braços de Yun-Che colidiram, o som da colisão não foi muito alto. No lapso de segundo que eles se encontraram, o braço de Yun-Che foi deslocado diagonalmente, ele emprestou completamente a força da perfurando a nuvem para mudar sua trajetória e ao mesmo tempo, negar completamente a força da lança. Então, ele atacou rapidamente, para golpear diretamente no peito de Cheng-Jun. Cheng-Jun recuou rapidamente a lança, mas foi incapaz de manter a postura a tempo e foi arremessado para longe facilmente por Yun-Che. Entretanto, ele não entrou em pânico e rugiu enquanto a magnífica sombra prata da perfurando a nuvem brilhou novamente. Ela não tinha mais uma força dominante, mas melhor que isso, ela atacou para cima em um ângulo anormal na direção da garganta de Yun-Che, como se fosse uma cobra prata inteligente. A respiração de Yun-Che parou enquanto ele explodiu para trás usando a sombra quebrada do deus estelar para desviar e esmagar a lança para baixo ao mesmo tempo, o que então forçou Cheng-Ju a dar vários passos para trás. Separados pela distância, Cheng-Jun e Yun-Che não colidiram imediatamente novamente. Todo o palácio novamente caiu em um silêncio absoluto.
Embora somente uma dezena ou mais de movimentos tinham sido executados nesse breve momento, o uso da lança de Cheng Jun, que às vezes era violento como uma tempestade e às vezes era como uma cobra inteligente, juntos com seu controle impressionante de sua lança, eram todos extremamente incríveis, e pensar que esse tipo de técnica de lança, atualmente foi conseguido por um jovem de Miras 17 anos. Os discípulos da mesma idade e nível ficaram todos chocados sem exceção. Eles tinham que admitir que, embora eles possam estar no mesmo nível que Cheng Jun, eles não eram seus oponentes. Mesmo o pai de Cheng Jun, Chizankang, concordava continuamente em silêncio com um sorriso de satisfação. E o mais chocante de tudo, quando encarado com o poder e técnica da lança, em adição à diferença de 3 níveis em profunda força, Yun-Che inesperadamente não sofreu nem mesmo um único ferimento mesmo depois de mais de 10 movimentos. Além do mais, ele estava até mesmo em par de igualdade com Cheng Jun. Todos ficaram chocados ao ponto de serem incapazes de se mover, alguns tinham até mesmo suas bocas completamente abertas, e não puderam fechá-las por um longo tempo. Parece que trocar pontos com o irmão mais novo Yun, foi uma escolha que não poderia ter sido mais certa. Cheng Jun balançava perfurando a nuvem com um olhar de excitação em seu rosto resoluto. O mesmo aqui, o mesmo aqui. Yun-Che sorriu e então, seu tom também carregou um sutil aviso: então, irmão Che, sobre o que vem a seguir, você precisará ser cuidadoso. A técnica de lança de Cheng Jun era praticamente invulnerável, era difícil encontrar alguma abertura nela. Já que era assim, o melhor método para derrotá-lo no período de tempo mais curto possível, seria usar uma força dominante para quebrar forçadamente sua postura empunhando a lança. Yun-Che estreitou seus olhos levemente. Sob o estado da alma maligna, a profunda energia enfurecida de suas profundas veias entraram em seus braços sem restrição.